Bom dia, meninos, bom dia, meninas. A gente inicia essa aula de Sociologia com o capítulo 1 e as abordagens que aos poucos vamos fazendo aqui, a gente vai tentando compreender um pouco esse processo de produção do conhecimento. Professor, mas esse assunto não parece filosofia? Então, pessoal, por falar em conhecimento, não necessariamente significa dizer que estamos falando de filosofia, mas ao mesmo tempo a gente pode entender esse conhecimento como uma das características das sociedades humanas que se utilizaram desse conhecimento para ao longo do tempo sobreviverem. Imagine só se os primeiros homens não tivessem as habilidades necessárias, né, para descobrir o fogo, para assar carne dos animais, toda a estrutura que ali então existia, a estrutura racional que se desenvolvia e que ao longo do tempo esses homens construíram toda uma sociedade que hoje vai dar, na verdade, vai desembocar, na verdade, na sociedade que estamos vivendo hoje. Então, a gente vai estar vivendo aqui, pessoal, a produção do conhecimento, uma característica das sociedades humanas, certo? Professor, dentro dessa produção do conhecimento, como funciona? O que na verdade a gente tem para trabalharmos nessa produção do conhecimento? Observe aqui, pessoal, os seres humanos sempre buscaram formas de compreender os fenômenos que ocorreram em seu dia a dia, de modo a procurar soluções para os problemas existentes. Quando eu citei para vocês a questão dos primeiros homens que construíram aí os seus próprios meios de sobrevivência, como machadinha de pedra, que vocês vão ver na aula de história, né? Lá no Paleolítico, no Neolítico, eles demonstravam aí um dos primeiros processos na produção do conhecimento. A partir do século XVIII, com a contestação das explicações religiosas, aquilo que dizia, por exemplo, é o caso onde a igreja afirmava que o Sol girava em torno da Terra e depois é provado o contrário, a Terra gira em torno do Sol, a gente sabe muito bem que esse movimento é chamado de movimento de rotação. A gente vai ter aí, por exemplo, fenômenos sociais como produto da ação humana e vai reconhecer essa possibilidade de transformações sociais. Um exemplo clássico disso vai ser o surgimento do monarca, né? Que vai ser uma instituição de servidão. Professor, como assim instituição de servidão? As pessoas passam a ser independentes totalmente do rei. Esse monarca, pessoal, é um rei. E as pessoas passarão a serem subordinadas a esse rei. Observe a condição social que agora a gente vai estar vivendo. Outro fator preponderante, as revoluções industrial e francesa, que vão ser marcos históricos para a propagação dessas mudanças. Então, seja ele no campo político, seja ele no campo econômico. E nesse contexto, vai contribuir para a transformação das sociedades, tanto ocidentais como do mundo inteiro. Pensem vocês, na Revolução Francesa, o povo, junto com a burguesia, tomou o poder executando o rei. Esse marco vai ser importante para a queda das demais monarquias que ainda existiam. Então vejam só como o conhecimento vai ser muito importante para contestar, para não concordar com alguma coisa. Logo, esse conhecimento ele vai ser útil para a transformação da sociedade, seja ele para o bem, seja ele para o mal. Mas a produção do conhecimento é algo inerente ao homem, aos seres humanos. Professor, nessa perspectiva, dentro da proposta de conhecimento no campo social, esse conhecimento, e aqui eu vou destacar para você o seguinte, ele expande-se em decorrência do surgimento e do crescimento da ação humana, ou seja, a ação humana, a cultura, a forma como os indivíduos se comportam em sociedade, como os indivíduos escolhem seus meios políticos, essas transformações são fruto da ação humana. Logo, a cada ação humana proposta, eu tenho a execução do conhecimento.
Também esse conhecimento expande-se a partir das necessidades estimuladas pelas experiências sociais de cada grupo histórico. Pessoal, a partir do momento que eu, como povo, a partir do momento que eu, como ser humano, tenho contato com outro povo ou com outros grupos humanos, essas relações de troca, elas produzem entre si conhecimento. Imagine só você aqui, você sai da sua cidade Rio Real e vai passar um tempo em Aracaju, ou passar um tempo em Salvador, ou vai passar um tempo em outro país. Essa relação que você vai ter também com esses indivíduos, ou com outros grupos, ou com outros povos, até dentro do seu campo escolar de fato, você produz conhecimento. E essa produção de conhecimento faz com que o homem a cada dia se aprimore no contexto de convivência social. A ação humana é determinada pela experiência empírica, né? O que é empírica, professor? É pesquisa, é um método rigoroso de obter o conhecimento. Empírica pelo conhecimento e aprimorada pela produção do conhecimento através da pesquisa. Ou seja, o homem, quando ele não tem um contato, o conhecimento através de um pelo outro, ele tem através da pesquisa, através da experiência, através de um método experimental. Mas, de qualquer forma, o homem continua sendo aprendiz o tempo inteiro durante o seu processo de sobrevivência. Outra forma do conhecimento obtido através do homem é a relação entre sujeito e objeto, numa elaboração intelectual. Ou seja, a partir do momento que eu tenho, eu, indivíduo, me tento a descobrir determinada situação, determinado objeto, como eu monto, como eu desmonto, como eu faço, como eu instalo, né? E eu me preocupo em estudar aquele objeto, eu também estou obtendo e produzindo conhecimento. O conhecimento ele não é restrito a apenas o conhecimento científico. A gente tem algumas formas de conhecimento. Dentre essas formas de conhecimento, primeiro ano, tem o conhecimento religioso. Esse aqui é muito importante para a gente compreender, por exemplo, que é aquele ligado de fato à religião, tá? E aqui não importa que religião seja, mas o conhecimento religioso ele tem algumas características importantes. Dentre elas, e aí vocês podem até estar anotando essas características importantes, que é o valorativo. Professor, dentro do conhecimento religioso, a característica valorativo, elas são reveladas pelo sobrenatural, não se submete à comprovação de teste. Por exemplo, no caso valorativo, quando você acredita que Deus criou o mundo em 7 dias, ou nessa perspectiva, que é o criacionismo, você simplesmente acredita. Você não vai exigir que seja feita uma pesquisa, me prove então, ou coisa parecida, tá? Simplesmente há um valor sobre aquilo que é colocado que existe estritamente no conhecimento religioso. Ou seja, o que move essa perspectiva valoral é a fé. A tua fé é suficiente, por exemplo, para lhe conduzir a esse entendimento. Outro é inspiracional, é o conhecimento revelado pelo sobrenatural. Ou seja, a revelação bíblica, por exemplo, que está escrito no livro, na Bíblia, né? Entende-se que ali houve a revelação de alguém que escreveu a Bíblia. Não foi um homem com sua natureza humana, mas sim alguém inspirado por Deus. O conhecimento religioso também é sistemático, possui uma origem, um significado, tem uma finalidade, tem um destino, tá? Então, quando a gente estuda o conhecimento religioso, ele nos carrega também numa sistemática, né? Como tudo começou, como é que se originou, quem era Deus, né? O que é que ele fez, o que é que ele fazia, para que a gente tenha uma base para entendermos aquele conhecimento. Ele também é exato e infalível, né? Ou seja, as tais verdades são consideradas indiscutíveis, ou seja, ou você crê pela fé ou não crê, exatas por terem sido reveladas, não submetendo ao teste, ou seja, uma revelação divina. Não verificável, ou seja, está sempre implícita uma atitude de fé perante o conhecimento revelado, ou seja, não há o que questionar. Eu tenho também o conhecimento filosófico, e esse conhecimento filosófico, ele se difere de outros conhecimentos, ao exemplo do conhecimento religioso. E que características eu tenho? Ele é valorativo também, tem um ponto de partida e consiste em hipóteses que não poderão ser submetidas à observação, tá? Não verificável, ou
Suas hipóteses não podem ser confirmadas nem refutadas, nem colocadas de uma forma que seja negadas ou coisa parecida. Ele é sujeito apenas à análise. É racional, consiste no conjunto de enunciados logicamente relacionados, ou seja, a lógica, a razão, ela parte do princípio aqui, não necessariamente a fé. Ele é um conhecimento sistemático, ou seja, suas hipóteses enunciados visam a representação coerente da realidade estudada. É infalível e exato. Seus postulados e hipóteses não são submetidos a teste de observação experimental. Essa ideia de infalibilidade que é colocada aqui, pessoal, é relevante porque dentro da filosofia, o conhecimento que ali é obtido, ele na teoria ele não falha, né? É tanto que a ciência também, ao fazer seus experimentos, analisa filosoficamente cada detalhe. Então essas são as principais características do conhecimento filosófico. Fique atentos, já te mostrei aqui a característica do conhecimento religioso, as características do conhecimento filosófico, e vou te mostrar aqui algumas coisas sobre o conhecimento científico. O conhecimento científico é o conhecimento racional, aquele onde a razão predomina. Ele é sistemático, é exato e é verificável da realidade. Sua origem está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. Por exemplo, o que a gente está vivendo agora nos últimos dias com a pandemia é uma corrida para a vacina. Agora, a principal inovação em relação à vacina é descobrir se as vacinas que aí estão no primeiro ano, elas são úteis, por exemplo, às novas variantes do coronavírus. Então, se você parar para analisar, quem faz essa análise é a ciência, é o conhecimento científico. E esse conhecimento científico, ele usa um método, né? Um método experimental, pautado no uso racional ou na razão, ok? O exemplo que foi dado aqui foi descobrir uma vacina que evite a doença, descobrir os novos materiais para a construção, enfim. Eu tenho também aqui as diferenças quanto às motivações. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque eu tenho o senso comum e eu tenho a ciência. Professor, é a mesma coisa? Os dois é a mesma coisa? Pessoal, o senso comum é aquele que está pautado no conhecimento popular, né? Você já deve ter ouvido algo nessa linha aqui, ó. Vejam só se vocês não já se passaram por isso. Eu tô com a dor de barriga, toma um chá disso que é bom. Mas não há o chá disso que a sua avó, o seu pai ou alguém falou, ele não é obtido, né? Através do desenvolvimento experimental, da ciência, né? De um teste, de verificações, de provas e mais provas, de anos e mais anos testando aquele chá. Não é. O senso comum, e aí o chá, por exemplo, que o professor Elton deu aqui, é muito comum a gente ouvir isso, né? Toma um chá de boldo, toma um chá disso, toma um chá daquilo que é bom, enfim. Esse senso comum, ele está no nosso meio cotidianamente, né? Então, olha que relevante. Então, o senso comum a utilidade é a principal motivação do senso comum, o uso dele, né? O principal interesse é saber, prática e cotidiano, ou seja, isso está no nosso dia a dia. Quem é que convive muito com o senso comum? A gente, com os nossos avós, com nossos pais, enfim. Já a ciência, não. A ciência, não. A ciência, a verdade é a principal motivação da ciência. No senso comum é apenas a utilidade, usar e pronto, né? O principal interesse é o conhecimento em si mesmo, ou seja, eu vou testar, eu vou experimentar. Observe vocês, por exemplo, aí na questão da vacina, mais uma vez dando um exemplo da vacina, desde o ano passado, eu tenho um ano testando a vacina, né? É a ciência que faz esse papel. No senso comum, quem tomaria vacina? Ninguém, pessoal, porque senão tinha confiança. Já na ciência, você tem o processo de confiabilidade, de verificabilidade. Por quê? Porque tem o processo de teste, de análise, né? E esse conhecimento é muito importante no mundo no qual a gente vive. O conhecimento é o principal fator de produção no século XXI.
E esse conhecimento aqui, pessoal, é aquele que agrega, por exemplo, a você a oportunidade, por exemplo, de até entrar no mercado de trabalho. Pensa aqui você, ó, olha o conhecimento do século XXI. Se eu tenho conhecimento, veja isso aqui, ó. Se eu tenho conhecimento, eu tenho a relação que me envolve a oportunidade de obter um trabalho, depois eu tenho a oportunidade de obter o capital, e o conhecimento me dá a oportunidade de cuidar da terra. Esse processo aqui do conhecimento, ele não fica restrito necessariamente àquilo que eu preciso para o meu dia a dia. Não, ele vai muito mais além. Ele vai no processo de transformação social. E o que é que eu tenho de relevante nessa proposta do conhecimento como meio de transformação social? Porque ele me dá a oportunidade de mudar a minha vida. O que vocês estão vivendo agora na escola e assistindo a aula do professor Wellington, não é apenas por assistir. Ah, mas é porque eu quero assistir porque... Não, você está assistindo porque você tem um objetivo amanhã. Você tem um foco amanhã. Entrar na universidade, depois conseguir um trabalho, adquirir capital, né, e fazer seus investimentos. Essa é a proposta do conhecimento. O conhecimento que você tem não é necessariamente e exclusivamente para você, mas para continuar esse processo de evolução social. A produção do conhecimento, né, que é uma reflexão anterior ao slide anterior, é muito importante para a gente entender o seguinte. No conhecimento científico, ó, propõe formas de análise da realidade social, daquilo que ser necessário, que vem somar as formas de conhecimento mais antigas, como a religião e a filosofia. Eu disse a vocês que o conhecimento parece uma disciplina de filosofia, mas não é. No caso da sociologia, que vai se diferenciar da religião e da filosofia, pretende estudar os conflitos, as permanências e as transformações da sociedade moderna e contemporânea, através dos métodos científicos. Então, as mudanças sociais, as transformações sociais, os conflitos sociais, né? O que permaneceu e o que mudou dentro da sociedade é o interesse exclusivo da sociologia, tá, pessoal? Da sociologia, como já disse na aula anterior. A gente também vai viver dentro da sociologia um processo a partir do século XIX de constante busca de interpretação da realidade social, ou seja, como a sociedade se comporta, como ela se transforma, né? Então tem aqui o seguinte, ó, as transformações sociais, políticas, econômicas que vão culminar, que vão surgir com a Revolução Industrial Francesa, vai ser muito relevante para o entendimento da sociologia. Só para vocês terem uma ideia, é interessante que se anote isso aí. A sociologia, pessoal, ela vai surgir no século, final do século XVIII, início do século XIX, final do século XVIII e início do século XIX, na França, com a Revolução Francesa, tá? E, professor, eu entendi. Vai surgir na França com a Revolução Francesa, é a sociologia como ciência, tá, pessoal? A sociologia como ciência. E o pai dessa sociologia vai ser o Auguste Comte. Ou seja, o cara que vai dar origem à sociologia. Isso é muito importante que vocês anotem, pessoal, tá? Essas informações que eu posso cobrar de vocês no teste agora da unidade e você não ter essa informação no seu material. Então, toda anotação aqui ela é bem-vinda, tá? Ela é bem-vinda. Então, vamos nós aqui para a gente tentar compreender essa realidade social no contexto da sociologia. Olha só, por exemplo, aqui, o que essa sociologia se debruça, né, para estudar. Olha aqui, durante a Revolução Industrial, a sociologia ela vai se debruçar para estudar a sociedade urbanizada, ou seja, a sociedade que vai estar preocupada com a questão da urbanização, plantação de árvores nas avenidas, como uma forma de cuidar daquele ambiente. Desenvolvimento do comércio e da industrialização, outra preocupação da sociologia durante a Revolução Industrial. Mão de obra e abundante, né?
condições de trabalho insalubres, jornadas exaustivas durante a Revolução Industrial, terrível quadro social de exploração e desigualdades. Na Revolução Francesa, a preocupação da sociologia vai ser com a classe burguesa que está crescendo nesse contexto, tomando o poder do rei. As ideias liberais envolvendo com o lema igualdade, fraternidade e liberdade, que vai ser o lema da Revolução Francesa. Desigualdade entre proprietários e não proprietários, naquele contexto da Revolução Francesa. Luta por melhores condições de vida e de trabalho. Isso tudo é só para mostrar para você a importância da sociologia a partir desse contexto, a partir, primeiro ano, da busca por uma interpretação científica da realidade social. Essa análise cuidadosa feita pela sociologia chegará a compreender, por exemplo, se a sociedade está bem, se não está bem, se está evoluindo, se não está evoluindo, enfim, tá? Eu tenho também, pessoal, dentro da sociologia, algumas teorias importantes para a gente compreender como ela atua. Por exemplo, a teoria funcionalista. Que teoria é essa? Do que se trata a teoria funcionalista, pessoal? De acordo com esses tópicos narrados, pode-se afirmar que a maior novidade provocada pelo funcionalismo foi a condução do campo de interesse da pesquisa para a dinâmica do sistema social e para as funções da mídia no sistema social. Então, a teoria funcionalista, pessoal, ela se preocupa com como a sociedade funciona, como a sociedade caminha, como a sociedade se desenvolve, se ela é harmônica, se tem tensões, se tem conflito. Ora, então não tem como eu errar. Teoria funcionalista estuda como a sociedade funciona dentro da sociologia. Anota isso. Teoria funcionalista, ela explica ou ela se preocupa com o estudo dessa sociedade, como ela funciona. Aqui eu tenho alguns exemplos para você compreender o professor. Como a sociedade pode funcionar, como ela pode manter a harmonia, apesar das tensões e conflitos que eles são inerentes. Então essas perguntas são perguntas dentro da sociologia que aborda, por exemplo, a forma como a sociedade funciona, ou seja, a função social, tá? E nesse caso, o que é importante no contexto da função social, pessoal? Que a mídia ela tem um papel importante na narrativa e na demonstração da função da sua sociedade, certo? Um dos pensadores sociológicos dentro da sociologia vai ser o Max Weber, né? O Max Weber, pessoal, ele vai trabalhar aqui a sociologia compreensiva. E o que é a sociologia compreensiva, professor? Vamos tentar entender aqui essa sociologia compreensiva. As proposições gerais somente podem ser demonstradas a partir da compreensão do particular, de análise e comparações históricas. Então, a sociologia compreensiva é o entendimento dentro de uma realidade social. Ou seja, é o entendimento, é a compreensão. Tá? Nesse contexto, quando eu compreendo aquilo que está ocorrendo na sociedade, eu estou dizendo que eu estou vivenciando uma sociologia compreensiva. Porém, pessoal, não basta apenas que eu fique no processo de compreensão. Eu preciso, por exemplo, elaborar conceitos acerca desse processo de compreensão. Ora, eu compreendi a sociedade, eu compreendi aquele problema social, agora eu preciso elaborar um conceito que solucione aquele problema. Tá? Então, a sociologia compreensiva, segundo Max Weber, é aquele que trabalha o processo de compreensão do particular, de análise e comparações históricas. Então, eu preciso entender o indivíduo, eu preciso fazer análise desse indivíduo na sociedade e eu preciso comparar o contexto histórico desse indivíduo com o passado ou coisa parecida. Isso para Max Weber, tá, pessoal? Eu também tenho o Karl Marx, né, com materialismo histórico e dialético. E o que seria, na verdade, o materialismo histórico e dialético, pessoal? A definição plausível para o materialismo histórico e dialético, pessoal, é o seguinte:
método para a compreensão da sociedade, desenvolvido no decorrer das obras de Marx e Engels. Então, o materialismo histórico dialético, definindo cada palavra aqui, então eu tenho materialismo. O que seria esse materialismo, pessoal? Esse materialismo aqui para você ficar antenado, né? Esse materialismo aqui seria o seguinte: ele está baseado, só um instante. Ele está baseado na compreensão das relações sociais dos seres humanos. Então, o materialismo, do materialismo histórico de Marx, ele se baseia na compreensão das relações sociais dos seres humanos, a forma como eles convivem em sociedade. Já é histórico, tais relações sociais se desenvolvem dentro do processo histórico, ou seja, dentro de um contexto histórico, tá? Por exemplo, no século XX, no século XXI, no século XIX, tá? E dialético, meu lápis aqui ficou um pouco grosso, deixa eu ver se eu consigo afinar esse bicho aqui, pessoal. E dialético, e dialético, que é um processo que se dá dentro da lógica dialética, mas dentro da concepção dialética de Marx. Esse processo dialético seria o processo de diálogo entre as classes. Logo, pessoal, esse processo de diálogo entre as classes, eu vou entender que dentro desse materialismo histórico proposto aqui por Marx, eu vou viver isso aqui como a chamada luta de classe. Luta de classe. Tá? Essa luta de classe aqui é o que eu vou estar vivenciando dentro do processo do materialismo histórico, ok? Anote aí, materialismo histórico dialético. Professor, o que é materialismo histórico dialético? O que significa isso? Quem construiu isso? Karl Marx, né? Eu ainda tenho dentro da sociologia a pesquisa e produção do conhecimento. Olha só aqui, pessoal, nessa pesquisa eu tenho aqui, ó, a relação ineliminável e a finalidade social que a pesquisa destina, ou seja, a partir de agora, dentro do processo construído dentro do conhecimento, através de uma pesquisa, essa relação ineliminável, eu não vou conseguir, por exemplo, eliminar determinado conhecimento, eu vou reaproveitá-lo, essa vai ser a ideia, reaproveitá-la. Então esse conhecimento aqui, ó, ele é construído na relação entre os homens e estes com a natureza, tá? A relação entre homem e natureza. À medida que se estabelece-se e organiza-se, tem a produção do conhecimento. É um exemplo do serviço social, a área do conhecimento, por exemplo, que está preocupado com as relações dos indivíduos em determinada sociedade. Observa aqui as diferentes formas de conhecimento, pessoal. Ó, na área industrial e área do conhecimento. Na informação, instrumentos de controle, ferramenta de comunicação. Na produção, os operários, eles passam dos recursos físicos para os produtos mais tangíveis dentro do processo de trabalho. E os trabalhadores convertendo seu conhecimento na estrutura mais tangível, ou seja, ou eu aprendo ou eu fico desempregado. No fluxo da produção, no contexto aqui da área industrial, vão estar direcionados pelas máquinas sequenciais. Já na área do conhecimento, estão direcionados pelas ideias do caótico, né? Aquilo que ou você está preparado ou você não consegue seguir no mercado de trabalho. E os gargalos da produção são o capital financeiro, dentro do processo da Revolução Industrial, e o tempo e o conhecimento, ou seja, tempo e conhecimento aqui na área do conhecimento vale ouro. Professor, que área do conhecimento é essa? Eu estou me referindo necessariamente ao século XIX e em diante, tá? Século XIX e em diante. Pessoal, nossa aula termina aqui, tá? Eu quero aqui agradecer a todos vocês pela atenção, espero que vocês tenham compreendido, tá? Nossa abordagem sobre o capítulo 1, a produção do conhecimento. E a partir de agora eu deixarei exercícios com vocês, tá? Um forte abraço e até nossa aula de quinta-feira.